Vídeo para o Sábado da Criação mostra perfeita e misteriosa sincronia de pássaros no final de cada dia. A Adra Colômbia ajuda a migrantes venezuelanos que regressam ao país. Líderes adventistas participam da comemoração dos 482 anos de Bogotá. Os detalhes você vê agora aqui na NN. O Sábado da Criação é comemorado todo ano no mês de outubro. O projeto é uma iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo para compartilhar a crença no relato bíblico da criação. A data nasceu para evidenciar a criação exatamente no dia em que Deus celebrou a conclusão dos céus e da terra, o sábado. Por meio de seu Instituto de Pesquisa de Geociência, a Igreja Adventista cria anualmente um vídeo especial para o Sábado da Criação, que neste ano vai ser no dia 24 de outubro. Acompanhe com atenção a obra de pouco mais de 2 minutos do cineasta Mark Padden. Um ritual noturno. Em cada entardecer, enquanto o sol vai desaparecendo no horizonte e seus raios dourados sucam os céus, eles se reúnem. Eles vão se juntando para voar, em perfeita sincronização. É um fenômeno sem explicação. Uma misteriosa dança de louvor comunitário, girando e mergulhando em uma gloriosa nuvem viva. A inclinação natural das criaturas de exaltar seu Criador em movimento e canção. A natureza é uma canção duradoura do amor de Deus. E em nenhum lugar seu amor é expresso com mais beleza que no ser humano, o ato culminante da criação. Somos a bela e complexa sinfonia de Deus, o clímax de sua arte criativa. Enquanto absorvemos a beleza do mundo ao nosso redor, do mundo que Ele criou para o nosso prazer, nossos corações não podem deixar de ser elevados ao Criador e louvar. Repetidamente, Ele nos fala através de sua criação, que Ele nos ama, que Ele deseja se relacionar conosco e que Ele nunca vai nos deixar, nem nos desamparar. O vídeo que você acabou de assistir está disponível para ser baixado do site sabado.origens.org. Compartilhe, divulgue em sua comunidade e entre os seus contatos este vídeo mostrando a maravilhosa mensagem de que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. A Agência Humanitária Adventista Adra Colômbia está ajudando centenas de migrantes venezuelanos que retornam ao país de origem a pé, após perderem seus empregos na Colômbia devido à crise da pandemia da Covid-19. A ONG estabeleceu sua unidade móvel adventista em estradas e pontos estratégicos em cidades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga e Cúcuta, onde muitos viajantes param no caminho para a fronteira norte com a Venezuela. O veículo possui uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem,
um profissional de cuidados pré-hospitalares e uma assistente social. A unidade recebe, em média, 30 pessoas por dia. A maioria dos pacientes da unidade móvel tende a ficar traumatizada pela longa jornada a pé. Desde maio de 2020, a unidade móvel adventista ajudou gratuitamente mais de 1.500 venezuelanos. Permanecemos na Colômbia, onde líderes da Igreja Adventista participaram da celebração do aniversário de 482 anos da cidade de Bogotá. O evento serviu ainda para homenagear os colombianos vítimas do coronavírus. A prefeita de Bogotá, Cláudia Lopes, encorajou os cidadãos a terem esperança e continuarem a seguir as diretrizes de segurança estabelecidas para prevenir a propagação da doença. Henry Beltrán, Relações Públicas da Igreja Adventista na Colômbia, destacou que na capital do país há mais de 48 mil adventistas do sétimo dia. Beltrán também motivou os moradores de Bogotá a terem bom ânimo e confiarem no Deus Criador que protege a cidade e zela por cada morador. Bem, isso foi tudo por hoje. Na próxima semana, se Deus quiser, voltaremos com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Para você que sempre nos assiste, um abraço e que Deus abençoe. I'm Lee Rice, leader of Discipleship Ministries for the South Pacific. I'm in Port Moresby today and excited to be with Pastor Covey Tao, leader of the church in this city of 800,000 people. Discovery Bible reading is at the heart of our disciple-making process. Members invite family, friends, work colleagues, fellow students to come together to read the Bible. We asked Peter Unfeld to come and do some training for us. Peter has taught us the method of Jesus, which is simple, anybody can do it, it's reproducible at no cost. We decided to restructure the way we do ministry in our churches, and we follow the model in Book of Acts, how the New Testament church grew. We turn our Sabbath school classes into Discovery Bible reading groups. We've restructured our church Sabbath school classes according to the place where the members are living. We bring the church to the houses and the houses becomes church. My name is Nathan. I got excited seeing the method in which we can share God's word to others. And I heard of that idea and decided that I had to bring that idea to my home. Now this is where we meet every Sabbath. When we started this Discovery Bible reading with my family and my neighbors, it really had a big impact on our spiritual life. My family and my kids, all the 3 teenagers, were able to discuss the Bible for themselves, and we were having fun with it. Starting with the Gospel of Mark, read one story at a time, commencing with a prayer obviously. Second person reads it, and then one person in the group retells the story in their own words. The process is built around 5 simple questions. What is new? What surprises? What don't you understand? What will you obey or apply to your life? And what will you share with someone else this week? After the discussion, we pray, Father, thank you for being with us. Please help us as we follow Jesus this week. I work for a large construction company as a building supervisor. After running that group in my home, I decided to bring that idea to my workplace. It had a very big impact
on my voice. I know an old blind man called Benige. I found out he lived in a makeshift sort of house. I had this idea of building a house. I went and discussed that with my boys. They got excited and they voluntarily put their hand up to help me. I believe Jesus, my Savior. I trust in Him. One day He return, I go with Him. Every Sabbath there is 2-3 baptism in each churches. By way of record, this quarter, this has been the biggest baptism ever taken place in Central Papua Conference. I am seeing a paradigm shift in the way we do church, because the church is now seeing that we have to bring the church to where the community is. God uses ordinary people to carry out His extraordinary plan.
apesar de faz sofrer, se a sombra no caminho faz a vida entristecer. Nunca deixes este mundo ofuscar o teu olhar. Olha a luz e as sombras vão se dissipar. Colhendo as flores poderás viver em paz. Pense nas flores e comece a se alegrar. Toque as flores e teus caminhos vão se perfumar. Pois as flores vêm das mãos de Deus o Pai. Quando sofres os enganos e os planos vêm ao chão, solidão e desespero é o que sobra no final. Oh, mas esquece os problemas, volve a Cristo o teu olhar. Olha a luz e as dores vão se dissipar. Colhendo as flores poderás viver em paz. Pense nas flores e comece a se alegrar. Toque as flores e teus caminhos vão se perfumar. Pois as flores vêm das mãos de Deus o Pai. Colhendo as flores poderás viver em paz. Pense nas flores e comece a se alegrar. Toque as flores e teus caminhos vão se perfumar. Pois as flores vêm das mãos de Deus o Pai. É bom ver-vos aqui outra vez, nesta dimensão. A igreja está no tamanho certo. Um bom dia a todos os irmãos que estão lá em casa, que nos estão a ouvir. É sempre bom voltar à igreja e é bom rever velhas caras, não é? Nos voltamos a ver. Já temos todos um pouco de saudades do tempo em que estávamos confortavelmente a conversar uns com os outros e podíamos nos cumprimentar. Hoje é o dia da mulher, da mulher adventista. Não é hoje, mas nós, como estamos no ano de adaptações e de coisas diferentes, fazemos hoje. É o que deu, tá bom? E é o dia da mulher adventista e por isso a Irmã Inocência propõe-me assim sempre alguns desafios um bocadinho desafiantes, que uma pessoa não sabe bem como é que há de contornar. A última vez estivemos aqui convosco, falei sobre um tema sobre violência doméstica, não sei se recordam. E ela disse assim, então, mas hoje vais falar outra vez. Quando foi isso? Eu, bolas, não é fácil, não é? Principalmente um sábado de manhã, estamos aqui para ouvir coisas boas e não a falar sobre violências e coisas ruins. Mas convém que nós podemos conversar com isso sem isto ser necessariamente uma coisa má. Nós somos uma igreja que temos um espírito comunitário, que somos de portas abertas, e o nosso convívio com os outros, mesmo que não seja entre portas, mas que pelo menos seja no nosso dia-a-dia, no nosso local de trabalho, nas nossas redes de vizinhança, com os outros, com quem cruzamos, vamos nos deparando com coisas que fogem da margem, com coisas que fogem da regra. E se nós vamos falar disto, se vamos falar de coisas más, então por que não conseguimos ter a palavra de esperança no meio do que é mau? E é um bocadinho por aí que nós vamos andar. Ok, já acertei. Ok.
Queria-vos falar da construção da ideia de amor, uma ideia muito básica, muito rudimentar, às vezes quando nós falamos da palavra amor, não é? Nós falamos dele, falamos de paixão, falamos da sensualidade, do companheirismo, sensualidade e sexualidade. Falamos do companheirismo e também da amizade. São algumas relações que têm a ver com a palavra amor, que passa na parte inicial da paixão, do conhecer uma ou outra pessoa que nos cativa, que nos encanta, que não conseguimos passar a respirar sem ela, que ela está ao nosso lado e que ela é muito importante para nós, não é? Porque depois vir aí outras dimensões, também elas muito importantes, mas aqui eu queria ressalvar mais convosco que há também outras dinâmicas. Depois sabemos que a fase da paixão começa a passar e vem o companheirismo, vem a amizade, vem a solidariedade, vem as jangas, vêm as diferenças ao longo do percurso. Mas isto faz tudo parte daquilo que é o percurso do amor, não é? Se nós ficarmos só na parte inicial da paixão, então nós vamos ter um amor atribulado, um amor que não compreende, um amor que alguém se sente sempre em falta com o outro, alguém que recebe e não dá, ou alguém que se sente sempre em dívida, que não está a receber o suficiente. O companheirismo e a amizade são também muito importantes nesta fase do amor e neste crescimento naquilo que é considerado o caminho do amor. Contudo, independentemente daquilo que nós queiramos ou pensemos, ou da durabilidade que nós tenhamos em termos desta mesma relação, um fator importante que nós temos sempre quando pensamos em amor é na constituição de uma família, seja ela qual for. Seja uma união de facto, seja num casamento, seja também no namoro, claro, e depois para a frente, seja em ter filhos, seja em ter 3 filhos, seja em ter 2, 1 ou até nenhum, ou até 10 filhos, não é? E quando falamos da palavra família, falamos deste conceito muito mais alargado. Passamos, supostamente, ou ainda mantemos a paixão, e começamos a adquirir outras competências, mas vamos começar também a pensar a longo prazo. A família é um pensamento a longo prazo. Não é fácil, mas é a longo prazo. Nós pensamos do agora para o futuro. Ou seja, com aquilo que é bom, com aquilo que é mau, com a pessoa que eu vou estar ao meu lado, eu vou construir alguma coisa com ela, é ela que eu quero. E daí eu vou construir este meu conceito de família, que pode ser muito diferente. Nós aqui na própria igreja temos muitas diferentes famílias construídas, não é? Que tiveram percursos diferentes e que por isso construíram de modos diferentes, não é? E isto é de valor, porque são investimentos que nós fazemos naquilo que nós desejamos para a nossa felicidade. E a capacidade de olhar para aquilo que corre mal no relacionamento e conseguirmos dar a volta e conseguir resolver e conseguir continuar este percurso da felicidade, caros irmãos, também não é tarefa fácil. E requer coragem, requer dinâmica e requer empenho. Contudo, eu queria-vos trazer aqui algumas já devem estar um bocado ultrapassadas, mas este conceito de família, este conceito de amor, e mais tarde de família, este conceito de paixão, é também muito exacerbado pelo aquilo que nós vamos ouvindo em termos dos média, não é? Em termos dos filmes, dos livros e de tudo o que vamos ouvindo e de tudo o que vamos lendo. Independentemente daquilo que nós possamos acreditar, isto acaba por ter uma grande influência em nós. E também não é mau, não é? Faz parte da nossa cultura. Nós, ao longo da vida, vamos aprender a triar. Mas este amor platónico, esta capacidade de encontrar e olhar para o momento como sendo a construção de a família, como sendo aquele momento de paixão, isto ajuda-nos a construir e ajuda-nos a pensar, provavelmente, que nós queremos ir um bocadinho mais além daquilo que os filmes nos mostram e daquilo que é perfeito, de alguém que se conhece, de alguém que se enamora, de alguém que se apaixona loucamente e que vivem felizes para sempre. É este o objetivo e é aquilo que os filmes nos dizem, porque depois nunca há sequelas nestes filmes, não é? Há a parte 1, há a parte 2, mas, regra geral, acabam sempre bem. Há um autor que eu gosto particular e que nos diz um bocadinho isto e vai traduzindo um bocadinho aquilo que temos estado a falar, que é a família é um lugar privilegiado, único. Não falamos do modo como elas constroem, mas ele é único em termos da construção social da realidade nas suas diferentes dimensões, física, relacional e simbólica. Depois ela tem uma trajetória própria, nem todos somos iguais, com estratégias quer de ruptura, quer de continuidade ao longo do tempo.
Isto quer dizer que uma família no seu percurso, como falámos há pouco, há alturas em que ela se constitui, quando ela se constitui, ela vai tendo perdas. Vai tendo perdas por decisão, vai tendo perdas também por morte, vai tendo perdas por afastamento. Fala-se muito do conceito do ninho vazio, que é a questão da própria perda dos filhos quando eles seguem o seu rumo e vão à sua vida e deixam a casa mais vazia, e este conceito também é diferente, ou seja, este percurso vai sendo construído e vai sendo incluído dentro deste conceito de família. Isto também não é mau, porque há também as questões dos divórcios, das separações, há várias famílias, e é isto que eu vos queria também falar, porque nós temos algumas famílias que são importantes e aqui na igreja nós temos muitas que nos são, mas nós temos a nossa família que nós representamos, e provavelmente será uma família nuclear, não é? Que são homem, mulher e filhos. Mas, como igreja e como elementos que participamos numa comunidade ativa e que estamos atentos ao que se passa à nossa volta, nós temos cada vez mais famílias que se organizam de maneira diferente. Bem? Falamos de famílias monoparentais, que são constituídas por um elemento, e depois com os filhos. Não é? Temos a família que é constituída por 2 pais, famílias constituídas por 2 mães. É bom? É mau? É correto? É incorreto? Só Deus sabe o julgamento. Efetivamente, a maior representatividade em termos de famílias no nosso meio são as famílias monoparentais, são as famílias nucleares, com um grande aumento em termos das famílias monoparentais femininas e também com famílias reconstruídas, onde as crianças são criadas pelos avós. E diz-nos o senso comum que geralmente há as famílias também, e há um acréscimo também das famílias homossexuais, ou seja, em que as famílias são criadas por 2 pais ou por 2 mães. Isto é um acréscimo. Se isto é bom, se isto é mau, não nos cabe a nós decidir. Isto é um facto. Se existem fatores de negligências que acontecem nestas famílias, eu não sei, nem poderei dizer, só poderei dizer que em termos das famílias nucleares, que são aquelas ditas normais, os fatores de negligência acontecem com muito mais frequência do que acontecem nos outros tipos de família. Talvez porque elas também são em maior número e por isso com maior propensão para acontecer. Falamos de negligência em termos das crianças. E digo-vos um dado muito interessante: se falamos de violência, falamos de violência ou de maus tratos nas mulheres, falamos também de maus tratos nas crianças, e é um facto que, quando falamos em maus tratos de crianças, por exemplo, o local onde eles mais acontecem são no seio das famílias, e famílias nucleares, ou às vezes famílias nucleares alargadas, quando pensarem. Por isso, quando falamos dizemos às nossas crianças para ter medo dos estranhos, temos que ter algum cuidado quando falamos disto, porque os estranhos, às vezes, são até algum ponto de socorro importante. Não que agora tenhamos que começar a ter medo dos nossos avós e dos nossos tios, mas em termos estatísticos, maus tratos, a maior incidência são nas famílias nucleares. Acontecem dentro das famílias e nas famílias nucleares, nas famílias que foram aquelas construídas construídas e dadas por Deus, um homem e uma mulher e os seus filhos. É aqui que está. Também porque elas são em maior número, também é verdade. Isto tem uma evidência, nós vivemos numa sociedade de pecado. E nós vivemos numa sociedade que Deus não existe e de pessoas que são menos boas, para não dizer más. Mas o que eu vos queria dizer é que, o que eu queria com este slide, queria-vos mostrar é que as famílias são cada vez mais constituídas de diferentes formas. Qual a influência que os leva a fazer este tipo de construção? Não vamos julgar, nem vamos agora falar sobre isso. Se são os filmes e os livros, se são os médias, se são uma vontade enorme de ser feliz, porque a felicidade é, efetivamente, a construção para aquilo que nós todos queremos ser felizes, todos nós queremos ter uma oportunidade na vida, de encontrar o amor da nossa vida e de ser felizes ao lado dele, e temos o direito a isso. Não é? Mas o que está na base será esta construção desta família,
esta construção de alguém que fica ao nosso lado. E eu queria vos levar isto não só para vos dizer que existem várias formas de família, não só porque existem vários motivos que nos levam à construção daquelas famílias, e o intuito é sempre este intuito que tivemos a falar agora, que é o seremos felizes para sempre. Não é? E isto sim, esta frase parece uma frase muito bonita, mas aqui sim, eu vou voltar um bocadinho para trás, aqui sim estes filmes em que as coisas correm bem, em que numa hora e meia, 2 horas, nós vemos o princípio de uma relação, não é? Uma paixão muito acesa, que depois é muito atribulada ali no meio, no desenvolvimento da história, passa por muitas atribulações e depois no final eles vivem felizes para sempre porque se encontram e se completam. Independentemente de qual seja o percurso que nós queremos fazer com a nossa família, vamos ser felizes para sempre. E é isto que nós queremos, ser felizes para sempre. Mas, caros irmãos, o conceito de felicidade é, como nós sabemos, como cristãos, como quem ouve a Bíblia, como quem lê a Bíblia e quem conhece Cristo na Terra, é relativo, porque é construído dia a dia. Não é? E por vezes depende muito dos olhos com que nós olhamos para aquilo até que nos incomoda. Não é? E por vezes o conceito de felicidade tem que ser alterado ao longo da vida. Não é? Pois é isso, será? Será que nós temos que ser felizes para sempre? Claro que temos que ser felizes, não é? Poxa, ninguém tem nenhum compromisso com a infelicidade. Mas temos... Agora, qual o caminho que nós fazemos para chegar até lá? Isto é que nós temos que pensar. Porquê? Porque ele pode ser atribulado. Todos nós somos diferentes. Eu não reajo mediante um problema como a Rita reage. Está aqui à minha frente, foste logo escolhida. Não reagimos, somos pessoas diferentes. Perante uma situação que até pode ter algumas semelhanças, ela reage de uma maneira diferente que eu, porque somos diferentes. O que é que nós temos em base? Sim, queremos ser felizes. Sim, claro. Mas será que o conceito de ser feliz para sempre inclui suportar tudo? Quando nós temos a ideia do casamento na doença e na pobreza, na saúde e na doença, não é? Até que a morte nos separe, porque queremos ser felizes para sempre e temos que fazer o nosso papel. E é aqui que eu vos queria falar, porque, mais uma vez falando ao conceito de felicidade, que é uma ideia que todos nós construímos e todos nós temos acesso a ela e todos nós podemos ter acesso a ela, às vezes temos que olhá-la de um modo diferente. Nem todos têm acesso a isto de uma maneira diferente, não? De uma maneira igual, porque nem todos temos os mesmos olhos a olhar para um problema que é ruim. Provavelmente, se eu estivesse num contexto de violência doméstica ou alguém me agredisse, não iria suportar muito mais, digo eu. Mas nós conhecemos pessoas que isto não acontece e conhecemos muito também até no seio da nossa igreja. E conhecemos muito nas nossas relações de vizinhança e conhecemos muito no nosso local de trabalho. E se não conhecemos, ouvimos falar. E há um ditado português muito engraçado, quem diz que é entre marido e mulher ninguém mete a colher. É verdade, ninguém mete a colher, não é? E qual é o outro? Quem vai no seu convento é que sabe o que lá vai dentro. É uma coisa assim. Também é verdade. Eu só sei o que se passa na minha casa, eu consigo ver, não é? Vocês têm uma ideia, eu consigo lá estar, igual. Mas será que o conceito de felicidade e o objetivo de ser feliz e de encontrar o amor da minha vida e de viver feliz para sempre leva-me a ter que suportar tudo? Violência. E vamos falar do que é violência, está bem? É um uso intencional de força física ou de poder real contra si próprio, contra a outra pessoa, contra um grupo ou contra uma comunidade. Bem, força física e de poder real contra si próprio, pessoa, grupo ou comunidade, e que resulte ou tenha a possibilidade de resultar numa lesão, numa morte ou do dano psicológico, compromisso do desenvolvimento ou privação. Bem, isto é aquilo que nos dizem em termos de violência, mas, não é? Entre marido e mulher ninguém mete a colher, ou mete. Eu trouxe só aqui umas leis, assim, mais para vocês saberem, isto porque 2015 foi um ano prolífero em termos de alterações na lei no que diz respeito à violência, tá bem? Falamos na mutilação genital feminina,
E atenção às pessoas que vivem aqui na zona do Barreiro. Barreiro, Seixal, Amadora, são zonas de muita incidência deste percurso no âmbito da mutilação genital feminina, que é um maltrato a crianças para que elas deixem de ter o estímulo sexual. Eles fazem o corte, chamado corte, está bem? É uma tradição muito africana, existe muito aqui na zona do Barreiro, existe na zona do Seixal, na zona da Amadora. Está estatisticamente comprovado isto, são zonas de muita incidência. Em 2005 foi dado como crime, depois, aos crimes sexuais, houve também alterações na Lei de Proteção de Menores, e depois também era isto que eu vos queria dar, o Estatuto de Vítima. Em 2015, e porque estamos a falar de violência e porque estamos a falar do Dia da Mulher, a violência contra a mulher, então estamos a falar do Estatuto da Vítima. E o Estatuto da Vítima, em 2015, 4 de setembro de 2015, foi os outros foram, nomeadamente as crianças, foram melhorados ou alterados. Este Estatuto de Vítima foi incluído. Foi um novo estatuto que foi dado a todos aqueles que com o uso intencional de força física ou poder real contra si próprio, contra a pessoa, ou contra o grupo, ou contra a comunidade, contra si próprio, tenham a possibilidade de resultar em lesão, morte ou dano psicológico. Bem, e isto em 2015. Não vamos parar aqui, vamos só passar. Foi um ano interessante neste sentido, que vai trazer este Estatuto de Vítima. Trazer o Estatuto da Vítima também requer uma responsabilidade. Requer alterar o ditado. Entre marido e mulher ninguém mete a colher, mas às vezes tem que meter. Também. E quando nós dizemos que às vezes temos que meter, falamos, calhar já nos estamos a incluir a todos nós, não às vezes, não é? E para nós metermos a colher naquilo que supostamente não deveríamos meter, não é? Há aqui algumas questões importantes que, quando falamos de violência, há 3 fatores. Há mais, mas estes são assim uns mais que nos possam deixar um bocadinho mais alerta enquanto comunidade civil, está bem? E é para aí que nós falamos. Eu não falo para a vítima, neste momento não estamos a falar para a vítima, estamos a falar para a comunidade civil, para quem pode cruzar com alguém que tenha sofrido sobre isto, está bem? 3 coisas. A intencionalidade, o poder e o impacto. Intencionalidade. Intencionalidade. Não é? Eu tenho a intenção de exercer controle sobre aquela pessoa. Então eu começo sobre um problema, sobre uma incidência muito mais física, não é? Eu começo com uma agressividade inicialmente verbal, posteriormente física e posteriormente, então eu até de vez em quando dou aqui uma coisa pouquinha, que é uma estalada ou um murro. É muito frequente se falarem alguma vez com pessoas que foram vítimas de violência, pelo menos no início, que foram vítimas de violência doméstica. É interessante que eles nos dizem, não, ele nunca me bateu. Às vezes dava-me uma estalada, mas bater nunca, nem penso nisso. Às vezes dava-me assim uma estalada. Ou então às vezes dava-me assim um encontrão ou um murro. Mas nunca me bateu, isto nunca. Atenção, é a intencionalidade. E depois outra coisa, mas no final pedia-me sempre desculpa. É sempre. Ele é muito bom homem, ele bebe às vezes, e depois quando bebe ele bate-me, mas depois no final pede sempre desculpa. Pede-me sempre desculpa, isto é tão frequente. Não é? E isto é repetitivo, anos e anos nisto. Ele pede-me desculpa, ele até é bom homem, ele é até trabalhador, traz dinheiro para casa. Gastei muito, depois no café, gastei muito. Então quando ele vem do café, como é que ele vem? Ele vem um bocadinho chato, os filhos vão logo para o quarto, mas ele vem chato. Mas olha, ele até é bom homem, ele trabalha todos os dias, traz dinheiro para casa. E estes ciclos de violência são muito difíceis de serem quebrados. E a maior dificuldade está com a pessoa que às vezes sofre a violência do que depois em tudo o resto, porque por vezes à volta nós vamos constatando que as situações não são fáceis e que não estão certas, mas a pessoa acaba por ter muito receio. Bom, depois vamos contar com outro fator, que é o poder. Ele não só tem esta intencionalidade de cativar, a intencionalidade, isto existe muito nas relações de namoro, mas também na questão de poder, na questão do controle. Tu tiraste um curso superior, também já acontece, não sei se já... Pessoas que tiram um curso superior e ficam sempre a trabalhar em casa. Eu tenho primeiro que cuidar dos filhos, é válido, é legítimo. Ele depois, entretanto, não me deixa sair de casa porque ele trabalha e eu vou ficar a tratar dos almoços e de levar os meninos à escola, trazer os meninos à escola. Eu bem queria, mas acho que é melhor neste momento ficarmos assim.
Atenção que há quem faça essa escolha e que a faça de uma maneira muito boa e que seja importante, eu não estou a dizer. A questão está de como ela depois é traduzida. Se ela é traduzida por quem a faz de uma maneira de que eu até gostava, mas não consigo, ou eu quero isto para a minha vida. E quando falamos de violência, falamos de alguém que não se sente tão confortável. E isto é poder. E o poder, como é que ele se viabiliza mais? Como é que nós vemos? Que é o poder económico. Ou seja, em que a mulher, e falamos de mulher, apesar da violência não ser só contra as mulheres, mas a mulher sente-se subjugada em termos de não tem qualquer domínio sobre as suas finanças. Se precisa de ir às compras, tem que pedir dinheiro ao marido. Se precisa de comprar uma peça de roupa, tem que pedir dinheiro ao marido. Se precisa de comprar peça de roupa para os filhos, tem que pedir dinheiro ao marido. Se precisa de comprar alimentação para a casa, é o marido que lhe dá e tem que lhe dar os trocos. Isto é poder, tem poder. E ela pensa sempre, bem, se eu não consigo sair deste impacto porque eu não sou capaz. Então, como não trabalho e ele é que tem o dinheiro, então eu não consigo sair daqui. E depois o impacto que isto tem na vida de cada um. E falámos aqui já de diversos exemplos, que são assim muito do senso comum. Agora, quando isto começa a ter um impacto, e aqui o impacto não só é muito duro, como as mudanças são muito duras na vida de todos nós. E o impacto é uma coisa que é dura, porque é difícil, porque o impacto não é só a mulher que entra no hospital com uma fratura, ou com uma perna partida, ou com um braço ao peito, ou com um olho negro. O impacto não é só isto. O impacto também podemos fazer quando a mulher diz, chega, basta, não quero mais isto. Este impacto, isto também é impactante. E todos nós pensamos, então, se há mudança, é bom haver mudança. Mas há mudanças que são muito difíceis de serem feitas. E por mais que eu ache que a Rita tenha que fazer uma mudança na vida dela, mesmo que ela tenha que fazer, pode-lhe custar muito, pode ser muito dolorosa. Eu posso achar que a mudança faz falta à Paula, mas a mudança de ser feita, aquele passo de ser dado, em que só a própria pessoa tem que o fazer, isto custa mais às vezes que o próprio problema em si. É mais fácil suportar anos a fio o mesmo problema do que dizer basta e eu quero mudar. Porque mudar depois requer tudo à volta, não é? Requer filhos, requer avós, sogros, trabalho, casas, requer muita coisa. E o processo de mudança, este impacto, é provavelmente a crise, é aquela parte mais visível, não é? Quando aparece às vezes nos noticiários coisas menos boas, quando entram no hospital com fraturas, mas poderá ser também neste impacto a altura da decisão em que ela diz chega. E o dizer chega não deve ser nunca encarado de ânimo leve, porque é quase tão ou mais difícil do que o próprio percurso de violência, porque requer mudança. E a mudança, caros irmãos, não é fácil. Para mim pode ser, porque não vivo, não é? No problema do outro, como o velho dito, aquele das pegadas na areia, né? Que Jesus andava connosco ao lado nos nossos problemas, Jesus andava sempre connosco ao lado. E nós, até da altura, pensávamos que estávamos sozinhos, porque Deus não estava connosco. E então sofríamos muito, onde é que tu estiveste? E olhámos para trás e diz-nos o que eu gosto desse que diz-nos que Jesus andava connosco ao colo. Somos nós cristãos que pensamos nisto. Nas pessoas que estão sozinhas, este impacto é duro, é mesmo muito duro. Bom, e quando nós nos deparamos com o impacto, há aqui algumas questões que a vítima deve ser respeitada, e isto estamos a falar, vamos um bocadinho relembrar aquilo que estávamos a falar há bocado, que era, deve ser respeitada pelo seu problema, entendida, empatia pelo seu sofrimento, e deve ser ajudada na medida em que ela é capaz de o fazer. E, caros irmãos, isto faz toda a diferença. Nós temos que ter empatia pelo outro, perceber o problema dele para o conseguir ajudar. Não adianta, e seremos sempre muito frustrados em termos da nossa intervenção, quando acharmos que temos a solução para o problema do outro. Não tenho. Não estou na vida do outro. Não estive no percurso de vida do outro. Não tive a infância que o outro teve. Não chorei as lágrimas que o outro chorou. Não tive as dores que o outro teve. Por isso eu não faço a mínima ideia do que está na pele do outro, mas eu posso me pôr ao lado dele e posso dizer, pá, nós juntos vamos conseguir. E isto é a grande diferença. Por vezes na violência doméstica, e é uma área,
E quem trabalha com estas áreas do social, não é? É uma área que é preciso algum cuidado. Porquê? Porque não é fácil, porque tem muitos para trás e para a frente. E eu no outro dia estava a falar com uma colega minha e falei-lhe, olha, esta violência doméstica às vezes faz-me lembrar as novelas, não é? Ama, desama, casa, descasa, gosta, odeia, é tudo muito extremo, não é? Gosta muito, gosta pouco, odeia, ama profundamente, depois quer, depois não quer, e agora vamos mais uma hipótese, anda sempre assim. E isto faz parte do percurso, até chegarmos ao impacto. Atenção que o impacto pode ser grave, agora estou-me a esquecer do termo, pode ser pela morte. Às vezes o impacto acaba nisto. Mas há alturas em que o impacto não acaba aqui. Elas conseguem ter. E o interessante é que neste percurso ela tem que ser ajudada e tem que ser compreendida por o que há de fazer e por onde ir. E a empatia, nós que somos pessoas normais que cruzamos com outras pessoas, a empatia face a um problema de violência doméstica é um fator principal, é um fator muito importante a pessoa sentir-se compreendida em termos da compreensão, está bem? E a empatia pelo seu sofrimento e perceber sempre que nós temos que ajudar a pessoa na medida em que aquilo que ela é capaz de fazer, está bem? E evitar, caros irmãos, os juízos de valor. A conversa do café, irmãos, é uma coisa terrível, terrível em todo isto. A conversa do café é aquela conversa da opinião. Vai bater um bocadinho nos juízos de valor, não é? Se fosse eu comigo, eu não fazia nada disto, nem pensem. Uma vez comigo, nem pensem. Pois. Mas mais uma vez, nós não estamos na vida do outro, não sofremos o que o outro sofre, nem passamos pela vida que o outro passou e por isso não fazemos ideia do que é estar na pele do outro. O que podemos é compreender e fazer um esforço para lá estar, mas não é fácil, porque às vezes cansa. E este cansaço é também um sinónimo de quem quer ajudar e já está farta de ouvir sempre a mesma conversa, está bem? E o que eu vos queria dizer era que como cristãos, nós temos um versículo muito importante e que vai bater naquilo que eu vos disse há bocado, que é o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e de todo o teu e ao teu próximo como a ti mesmo. E isto vai bater naquilo que eu vos disse há bocado. Nós devemos nos amar a nós próprios, que também não é fácil. Este percurso do amor próprio pode bater ou num ego, num superego altamente desagradável, ou pode bater numa baixa autoestima em que pensamos que somos miseráveis. Ou seja, Deus diz-nos que tu tens de te amar a ti próprio. Não é? Tu tens, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, tu tens que ser importante para ti próprio, mas para que desta maneira possas amar o outro exatamente como te amas a ti próprio. Bem? E porque Deus não nos faz de nós um homem que ele segundo a sua vontade, porque Deus opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:3. Porque Cristo e o amor são duas combinações muito interessantes e isto vê-se quando nós lidamos com estas questões, com estas pessoas que sofrem, e falamos da mulher. Há também, se vocês me acompanharem nos vossos versículo muito interessante que têm visto, que é o de 2 Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz: e fala-nos nisto que diz o quê? Quem é que me quer ler? Somos tão poucos, podemos ler. Vocês podem ler. Segunda Timóteo 1:7. E autocontrole. Ou moderação. A minha Bíblia diz moderação. Bem? Caros irmãos, Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. E reporto mais uma vez e vou buscar ao facto de nós sermos pessoas que estamos no mundo, porque Deus pôs-nos no mundo para vivermos no mundo, mas dá-nos um espírito de poder, mas também nos dá um espírito de amor, mas depois também nos diz de moderação.
A compreensão pelo aquilo que o outro é e aquilo que o outro é capaz de fazer é uma vertente importante daquilo que Deus pode ser para nós na nossa vida. E a missão que Deus põe aqui na Terra, para nós, é que nós em conjunto possamos ler a Palavra de Deus. Jesus, o único, estão quase a chegar. Faça planos para não perder esta programação especial, onde cada noite poderá descobrir alguns dos grandes apelos que Jesus tem para a sua vida. De 18 a 24 de outubro, todas as noites, às 20 horas, nos vários canais do Novo Tempo. Aquilo que é bom e aquilo que é mau. Saber a quem falar e saber o que dizer. Terminaria com isto. E repetiria novamente aquilo que nos diz Timóteo, que não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação ou de autocontrolo. O outro e a mulher que é vítima de violência doméstica, e falamos da mulher, falamos do homem, o objetivo deles sempre foi, e tal como todos nós que estamos aqui, é de ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Provavelmente estas mulheres que são vítimas de violência, provavelmente não, quando se põem numa relação, quando se colocam numa relação que é uma relação desafiante, que é uma relação potenciadora de uma violência, o objetivo primeiro era ser feliz. Mas há situações de ruptura e há várias famílias, como falámos no início, elas existem várias. E a capacidade de olharmos para a família como podendo ser construída de várias maneiras, sem sendo aquela que nos foram ensinadas e que nos foram ditas, é também uma capacidade importante, se calhar, de podermos sair deste tipo de ruptura e dizer assim, se calhar assim não, mas talvez sozinha tu consigas. Porquê é que não consegues sozinha? Porquê é que tu achas que sozinha não consegues viver e não consegues sair deste ciclo? Porquê é que achas que viver sozinha é para ti tão doloroso do que viver com um homem que te trata mal? Falamos de homem, falamos de mulheres. A violência também existe também junto dos homens, das mulheres para com os homens. Nós temos que perceber o porquê, entendê-lo e juntamente criar uma alternativa, mas longe de preconceitos e longe de mais-valias e longe de ideias pré-concebidas, conhecendo a pessoa e conhecendo as possibilidades que Deus nos vai dando e os horizontes que Deus nos vai dando neste mundo. Porque Deus nos ama a nós e nos diz para nós amarmos o próximo e quer que o nosso próximo também o seja feliz. E por causa deste rumo, desta pesquisa da felicidade, desta felicidade que todos nós temos direito, é que Deus ama-te a ti e ama o próximo como a ti mesmo. E na violência doméstica, se falamos de violência doméstica no sábado de manhã, é isto, caros irmãos. Ninguém tem direito, seja ela qual for o tipo de violência, ninguém tem direito a viver nela, com ela e para ela, como se essa fosse a sua única opção. Bem? E nós, como comunidade, temos que olhar para outras opções que existem e, se calhar, aceitá-las. Aceitá-las, vivenciá-las e percebê-las, porque não. Bem? Muito obrigada a todos, um bom sábado. E desejo um dia feliz. Obrigada. Mas
Jesus eu ganhei, desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por